Rapaziada, essa parte da aula é interessante porque a gente usa muito falar em one quarter Nelson, half Nelson, metade do Nelson, three quarter Nelson, três quartos Nelson, full Nelson. Quem criou isso se chama Bob Nelson, um americano, nasceu em 1903, 1905, ele criou os anos 30 isso aí, tá? Então é interessante que todo mundo veio depois, eu inventei, o cara inventou, o americano inventou, 1930, tá? Todo mundo copiou, mas é tudo do Nelson, até o Noel Darcy é também Nelson, só que ficou famoso o Noel Darcy, porque ele criou o choke Noel Darcy, a gente vai ver que é Nelson, só que é uma variação do Nelson, mas por desconhecimento, falaram que esse cara é Darcy que inventou. Não é, isso é antigo. Então vamos lá, para entender. O Nelson é o seguinte, quando a mão de fora entra na axila, o americano chama de um quarto de Nelson. Tá aqui, ó. Ela entra aqui, ó. Tá? Então a mão de fora entra pela axila, a mão de dentro na nuca e faz um T, ó. Um quarto de Nelson. Quando a mão de dentro entra na axila, é metade de Nelson, half Nelson. Ó, tá? Você empurra a cervical e mantém. E joga para lá o cara. Quando as duas entram pela axila, chama 3/4 de Nelson. As duas entram aqui, ó. Presta atenção nessa posição aqui agora, pessoal. Gravem essa posição. Isso aqui foi feito por Bob Nelson, nos Estados Unidos, nos anos 30, século passado. O que é o Noel Darcy, rapaziada? Noel Darcy é isso aqui. O que eu presumo que aconteceu no período que está nos Estados Unidos? No treino, o que deve ter acontecido? O Darcy, esse John Darcy, quis entrar um 3/4 Nelson. Ele entrou a primeira mão, a segunda não entrou, ele foi por cima. E ele criou então o Noel Darcy. Mas na verdade, tudo isso é Nelson. Na verdade, é uma variação do 3/4 Nelson. Ao invés da mão entrar na axila, a mão entrou pela nuca. Então não é que ele criou o movimento, claro, tudo respeito, mas o movimento existia. Ele só deu uma variação, tá? E outra coisa, nós também não sabemos se naquela época não tinha